Olá, sétimo ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual, certo? A nossa aula de hoje, com base no que nós estudamos sobre o gênero reportagem, certo? Então, a gente vai ler a nossa reportagem que a nossa apostila trouxe e resolver as nossas questões, ok? Então, vamos lá. Gente, no nosso material, nós temos aqui, na unidade 5, capítulo 1, falando sobre a reportagem, Nós já estudamos, vimos toda a explicação do gênero, as características, Vocês também fizeram os trabalhos de vocês, a pesquisa, então já estão por dentro de toda a estrutura teórica, Então, como eu mostrei a vocês, ok? Nós vamos ter aqui o nosso texto. Lembra que no vídeo da aula passada, eu mostrei a vocês justamente essa reportagem, Que a reportagem especial, os animais selvagens sofrem com o turismo de fast food na Amazônia. Eu mostrei para vocês até mesmo o link, O link que é mostrado aqui, no final do nosso texto, foi o que eu mostrei e acessei para vocês no nosso vídeo da nossa aula. Certo? Então, aqui está a reportagem, com recorte do tamanho, sim, as imagens. No nosso vídeo eu mostrei tudo a vocês, Como era que se apresentava esta reportagem no meio midiático, ou seja, em um site. Hoje nós estamos vendo a mesma reportagem, só que no nosso material didático. Então, ela vai se apresentar de uma outra forma, Então, vamos lá. O título é Reportagem Especial, Animais Selvagens que Sofrem com o Turismo de Fast Food na Amazônia. Ao texto auxiliar, ou subtítulo. Reportagem exclusiva da Nacional revela o sofrimento de animais selvagens em cidades portuárias da floresta, vítimas de selfies safaris. Quem foi que escreveu isso aqui? A Natasha Dali, Então, aqui tem o nome da repórter, responsável por esta reportagem. Então, nós vamos lá. Puerto Alegria, no Peru. Então, aqui, no dique de madeira de uma aldeia minúscula no rio mais longo do mundo, um tamanduá toma iogurte em um recipiente de plástico. Enquanto isso, um homem aproveita para tirar a foto do bicho com um pau de selfie. Então, aqui ele vai mostrar, gente, justamente essa parte do turismo, Então, mostrando um tamanduá tomando iogurte em um recipiente de plástico, enquanto tem uma pessoa tirando a foto do bicho em um pau com um pau de selfie. Duas araras azuis se empanturraram de salgados de queijo. Já o tucano pega outro biscoito. Um bando de turistas se amontoa para ver os animais selvagens exibidos em cativeiros. As preguiças se penduram nos pescoços das pessoas. Macacos passeiam por cabeça e ombros. E em um barco, duas tartarugas lutam para escapar nas mãos humanas. Então, gente, a gente está vendo o quê? Animais selvagens sofrendo aí com o público, Eles estão no seu habitat natural, mas o público está em cima, Tirando foto, dando salgado de queijo, dando biscoito, ou seja, alimentos que não totalmente industrializados para esses animais que vivem na natureza e acostumados com frutas, verduras e tudo mais, À medida que os animais circulam entre a multidão, as câmeras clicam e pau de selfie se equilibram em todos os ângulos. Uma mulher segura um jacaré jovem, de boca aberta, ao lado da cabeça do filho. Um adolescente conversa enquanto envolve um sucuri ao redor do torso. Ao mesmo tempo, grava um vídeo dela mesma. Ou seja, aqui são mais descrições de pessoas com esses animais silvestres. Nós vimos até mesmo as fotos quando a gente estava lá na nossa aula, que eu mostrei o vídeo, certo? Mostrei a reportagem a vocês que tinha justamente essas imagens descritas. As pessoas jogam iscas, e descem as escadas da plataforma. Então aqui, gente, ele segue com várias descrições do que acontece. Puerto Alegria é uma cidade com apenas 600 famílias em um local ensolarado da Amazônia,
chamado Três Fronteiras, onde Peru, Colômbia e Brasil se encontram. Então aqui é um local, né, na Amazônia que fica bem na fronteira, que esse local ele já pega esses três países, Colômbia, o Brasil e o Peru, certo? Nós sabemos que o nosso Brasil ele faz fronteira com os países de língua espanhola. Então aqui essa localidade pega justamente a Amazônia, no caso o Brasil, e um pouco do Peru e da Colômbia, certo? Então, todos os dias, centenas de turistas, principalmente do lado colombiano do Rio, chegam em barcos, né, justamente para poder olhar esses animais, né? Então, a economia local ela é voltada justamente por essa rotina, né, de você estar em contato com os animais, então o comércio vive em torno disso. O turismo da vida selvagem, né, um grande negócio, representa 20% e 40% do valor anual da indústria, ok? Olha aí, ó, 1,5 trilhão, né, no caso aqui de dólares, de acordo com a Organização Mundial de Turismo. Então, vamos lá. A Amazônia abriga 10% da biodiversidade do planeta, né, mostrando quanta quantidade de espécies que tem, certo? Aqui tem um corte, né, como a gente sabe da reportagem, porque a gente viu que ela é bastante intensa, né? Então, tem muita coisa a ser falada, ok? Então, as leis brasileiras e colombianas são claras. É ilegal remover qualquer animal da natureza para manter como animal de estimação ou possuir animal selvagem sem licença. No Peru é ilegal ganhar dinheiro com animais selvagens cativos, mas as leis nem sempre são aplicadas, especialmente no lado peruano do Rio. A população de Puerto Alegria, por exemplo, mantém animais selvagens em cativeiro e esse fato não costuma ser alvo das autoridades reguladoras da vida selvagem, né? Então, ganhar dinheiro com isso aí, realmente, em alguns locais são ilegal, certo? Mas ainda acontece, ok? Então, vamos lá. Com base na nossa reportagem, nós iremos agora, no caso, resolver as nossas questões, certo? Então, vamos lá. Gente, o que é que nós temos aqui na nossa atividade? Vamos lá, nossas perguntas. A primeira, qual situação gerou a escrita da reportagem? No caso, o uso de animais selvagens para entretenimento dos turistas na Amazônia. Então, foi justamente isso que foi apresentado, né? Que é esses animais selvagens, como a gente percebeu lá, dando biscoito, certo? Salgado aos animais, tudo isso em forma de entretenimento aos turistas que vão chegar na Amazônia, não é? Segunda questão, qual a relevância social dessa reportagem? E depois ele tem outra pergunta, como a leitura desse texto pode contribuir para tomar decisões conscientes por parte da população? Então vamos à primeira, né? O texto todo expõe a gravidade de se utilizar animais selvagens como entretenimento, uma vez que tirá-los da vida selvagem causa grande sofrimento, né? Então, o texto mesmo mostrou que existem leis que proíbem a gente ter esses animais em casa. Por isso que eles continuam na natureza. Só que a população, né, de certa forma, além de manter esses animais lá, eles deram uma forma de domesticar esses animais e fizeram isso de turismo. E outra pergunta, como o leitor desse texto pode contribuir para tomar decisão consciente por parte da população, a leitura do texto? Então vamos lá, o leitor, né, ao ter contato com as informações, além de conhecer os fatos, né, pode evitar a prática de tais ações, contribuindo para que essas práticas não continuem ou cresçam. Ou seja, se você pega uma reportagem dessa, muitas vezes você se surpreende do que está acontecendo. Pelo menos porque a gente viu as fotos, nós vimos que chama bastante atenção. Então, o que é que isso pode contribuir de forma consciente para a população? Que nós não devemos praticar isso aí, né? Por mais que seja turismo, a gente não deve praticar isso aí, porque os animais são animais silvestres, certo? E, de certa forma, fazer uma divulgação, né, que isso aí não seja realizado. Terceira questão. Nos primeiros parágrafos da reportagem, algumas situações revelam como se dá o turismo de interação. Escrevam-os. Então, gente,
como ele está dizendo aqui, nos primeiros parágrafos. Lá no texto, ele está querendo o quê? Ó? Essa descrição aqui, ó, do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo, que é justamente o quê? As araras azuis comem salgados, o tucano come biscoito, né? Aqui no primeiro vem dizendo que o homem tira foto do bicho com pau de selfie, os macacos passeiam pela cabeça e os ombros, as tartarugas lutam para se escapar da mão dos humanos. Outro detalhe aqui, uma mulher segura um jacaré jovem de boca aberta, um adolescente conversa enquanto tem uma sucuri, no caso uma cobra, ao redor do dorso, né? E ela fica gravando o vídeo da cobra, né? Então, essa descrição aqui que ele quer, certo? As pessoas vão jogar iscas na plataforma, certo? Justamente para os peixes que vão estar lá. Então, é essa descrição aqui que ele quer na nossa questão, ó. Então, nos primeiros parágrafos, né? Um tamanduá toma iogurte, um recipiente de plástico. 2 araras azuis comem o salgado de queijo. O tucano come um biscoito. Os macacos passeiam pela cabeça e os ombros. As tartarugas lutam para escapar das mãos humanas, né? A mulher segura o jacaré de boca aberta e um adolescente com a sucuri. Então, essa descrição aqui, que são daqueles 3 primeiros parágrafos que eu mostrei a vocês, certo? Como a resposta. Quarta questão, vamos lá. No entanto, nessa plataforma tosca sobre palafitas, nas margens peruanas do Amazonas, tal experiência é certeira. Nesse trecho, qual palavra revela um posicionamento do jornalista sobre o assunto tratado? Então, gente, ele quer que a voz de quem? Do jornalista, o posicionamento dele. Então, vai estar onde? Nessa palavra aqui, ó, tosca. A palavra tosca revela uma crítica do jornalista em relação à ação praticada. Então, ó, nesta plataforma tosca, então esta palavrinha aqui é o posicionamento dele, né? De certa forma, ele utilizou essa palavra para adjetivar essa situação, ok? Quinta questão. Segundo informações do texto, quando uma atividade o qual envolve a vida selvagem gera sofrimento para os animais, né? Quando é que isso aqui, essas informações, né? Quando é uma atividade dessa, o qual envolve a vida selvagem, gera um sofrimento para eles. Então, lá no texto vem falando, ó, justamente aqui nessa parte, ó, quando, né, que ó, nesses parágrafos, até mesmo no último, a gente tem o cuidado de preservação desses animais, certo? Então, vamos aqui, ó. Qual é a resposta que a gente pode botar lá, hein? O texto aponta que, segundo as organizações de conservação e bem-estar animal, quando a gente tem atividade, envolve e cruza a vida de selvagens, cruza a linha de observação para a interação, os animais sofrem, né? Então, quando é que isso aqui gera um sofrimento para os animais? Quando ele vai ter essa interação com o homem, certo? Quando o homem utiliza esses animais para o turismo, é onde vai ser um sofrimento para eles. Porque, como a gente viu no texto, né, eles vão se alimentar de alimentos industrializados, como biscoitos, salgado e tudo mais, né? E as outras, jogar ração. Então, tudo isso são alimentos, né, que não é do costume deles. Então, isso aí pode causar um sofrimento para o animal. Explique o sentido do termo turismo fast food utilizado no título do texto. Então, vamos voltar ao texto, porque o tio já disse que toda vida que eu tiver uma questão, que ele vai analisar o título ou uma palavra, a gente volta ao texto para ver o sentido dela, né? Assim, acredito que até o tio de português também falou isso para vocês. Então, vamos lá. Reportagem especial, animais selvagens sofrem com turismo fast food. Gente, o que é o fast food?
São justamente aqueles alimentos que a gente compra, né, para poder comer de forma rápida. É um hambúrguer, um refrigerante, é um salgado, aqueles o Cheetos, né, o Doritos, que são alimentos, né, justamente como ele vai colocar aqui, ó, os salgadinhos de queijo, né, que a gente compra para a gente comer de forma rápida, é tudo muito industrializado. Então, quando ele diz aqui que os animais selvagens sofrem com o turismo fast food na Amazônia, ele está querendo dizer o quê? Que os animais, eles estão sofrendo com esta alimentação que é dada a eles, certo? Então, esta é a ideia. Então, como é que eu coloco isso na minha questão? O termo faz referência à comida rápida e barata, que é a opção de pessoas que têm muita pressa e não querem gastar muito dinheiro para se alimentar, né? É o salgadinho, é o refrigerante, é o biscoito. Então, são essas comidas, né, de forma rápida e barata, que geralmente a gente compra, né, para se alimentar. Às vezes a gente está numa viagem, está dentro do carro, passa ali num posto de conveniência, a gente realmente compra isso, né? Para poder se alimentar. A relação feita com a situação retratada na Amazônia revela que muitos turistas optam por visitar os locais de exibição do animal clandestinos por não poderem pagar por um passeio de observação adequado, que custa caro e demora mais. Né? Se eu for para um ambiente que esteja todo legalizado, eu vou pagar mais. Então, eles preferem ir para esses locais, né, que ele tem contato com esses animais, que cobra até mais barato. E outra, gente, para complementar a resposta de vocês, quando a gente vai fazer um passeio, todo mundo leva na mochila essa comida rápida. A gente leva biscoito, a gente leva um Nescauzinho, a gente leva um salgado, né? Pra gente comer quando a gente vai passear, vai visitar algum local, né? Então, o que é que as pessoas fazem? Elas acabam dando este alimento para os animais. Então, onde é que está a parte que vai prejudicar? É justamente isso, nessa comida que a gente dá a eles. Por isso, turismo fast food, ok? Então, está explicado o nosso termo. Então, agora a gente vai ver o que o nosso material coloca como produção textual. Gente, então a nossa produção de texto, ela está pedindo o seguinte: após a leitura da reportagem sobre a exibição clandestina de animais silvestres na Amazônia, é a sua vez de produzir uma reportagem relacionada a essa temática. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês, e não precisa enviar. Pode deixar no caderno de vocês, que depois, quando a gente estiver juntinho novamente, o tio dá o visto no caderno, certo? Você e a sua equipe deverão escrever uma reportagem com o tema: por que não podemos ter animais silvestres em casa? Então, o tema da reportagem de vocês é justamente esse: por que não podemos ter animais silvestres em casa? Então, vocês vão escrever uma reportagem sobre isso aí. Quando ele coloca você e sua equipe, né, se a gente estivesse em sala de aula, teria mais gente para a produção do texto. Mas como vocês vão estar em casa, cada um de vocês vai fazer a reportagem, vai montar o texto de vocês no seu caderno, ok? Então, vocês vão, né, no caso, deixar tudo aí organizado no seu caderno, vão pesquisar o tema em revistas, jornais, sites e livros sobre a temática, né? E vocês vão, para vocês produzirem o texto de vocês. Procurem também entrevistar algum profissional que possa atribuir o trabalho de vocês, né? Quem é que pode falar sobre os animais silvestres? Pode ser um professor de ciências, pode ser um professor de geografia, né? Se você estiver aí perto de você. Um veterinário ou um biólogo que vocês poderão entrevistar. Ou se vocês também poderão acessar sites e assistir vídeos, né, de algum veterinário, de algum biólogo falando sobre os animais silvestres, porque vocês vão encontrar bastante texto, bastante vídeo sobre essa temática. Então, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês a reportagem de vocês.
ok? Nós vimos que na reportagem, né, a gente pode ter entrevistas, então vocês vão colocar lá as perguntas, as respostas, se você tiver conseguido fazer uma entrevista. Se não foi possível, vocês fazem o texto de vocês somente com base no que vocês pesquisaram, certo? Selecione os elementos que irão compor seu texto, né? Quem quiser colocar uma foto lá no caderno e escrever o texto do lado, quem quiser colocar um gráfico, quem quiser colocar trechos de entrevista também pode, né? Que a gente viu que a reportagem é um texto bastante complexo. Se for escrever uma entrevista, preste atenção à linguagem, né, que deve ser simples e objetiva. Vão criar um título bem chamativo para a reportagem, o título auxiliar e o que deve vir logo abaixo do título principal, né, como a gente já viu e já estudou. Evidencie o ponto de vista da equipe, tem que fazer a revisão gramatical, escrever o texto dentro das normas da língua portuguesa, né? E finalizar a produção com muito capricho, assinar a reportagem, né? Com o seu nome, ok? Então, essa é a produção textual que vai ser feita, certo? Por vocês. O tio vai voltar aqui no nosso texto e, gente, ó, vocês vão montar do mesmo jeito que tá aqui, ó. Vocês vão botar o título, né? Aí, vão colocar o texto auxiliar. Vocês podem colocar o nome de vocês logo aqui em cima. Ou quem quiser, pode botar o nome de vocês aqui embaixo, ok? Então, esta é a atividade que deve ser feita por vocês, ok? Gente, então, galera, essa é a atividade de vocês que vai ser feita, ok? Deixa no caderno que depois o tio dá o visto, certo? Uma boa produção e capricha aí no texto de vocês. Até a próxima!